Já falamos da autoridade dentro do lar, né? Ou seja, do governo, do marido, do pai, né? Na sua casa. Falamos da submissão da esposa, falamos do governo dos pais, especialmente do pai sobre os filhos. Falamos do governo do Senhor sobre o servo. Vimos também o governo na autoridade secular, né, no mundo. E retornamos para o ambiente da igreja na última reunião e começamos a ver o governo de Deus, o governo do Senhor Jesus na igreja através dos anciãos. E nós pretendemos avançar um pouco mais, né, porque não conseguimos concluir na reunião passada esse aspecto, né, do governo do Senhor Jesus na igreja, assim, tão importante, que é a autoridade do Senhor, né, na casa dele, através dos anciãos. E vamos finalizar, como prometido, dando uma olhadinha para a questão também dos mais velhos, né? A palavra de Deus, ela destaca isso, que deve haver uma compreensão e uma linha, né, que separa os jovens dos mais velhos, nesse sentido também. E há uma ordenança na palavra de Deus de que os mais jovens devem se submeter aos mais velhos, né? Algo que nos nossos dias foi empurrado para debaixo do tapete, mas continua aqui na palavra de Deus. E quem não gostar disso vai ter que arrancar essa página da Bíblia e jogar fora, né? Porque continua escrito. Né? Continua escrito e valendo, né? Ainda não caducou a palavra de Deus. Mas retornando, vou fazer uma pequena recapitulação do que falamos na reunião passada. Falamos que o governo do Senhor Jesus na sua casa, ele é sempre exercido através dos seus próprios filhos e especialmente dos anciãos, né? O governo do Senhor, ele usa esse expediente, né, para tocar a vida de todos os santos. E aí surge uma pergunta, né, importante: como devem governar, então, como deve exercer esta autoridade os anciãos? Falando para os irmãos que não estamos vendo, né, como se institui os anciãos, não estamos vendo nesse momento quem são, ou quem pode, ou quem devem ser esses anciãos, né? Isso veremos numa outra oportunidade. Estamos olhando apenas para a questão do governo em si, né? Então falamos com base nessa pergunta, né, como devem governar os anciãos, colocando como questão principal, como ponto de partida, é que os anciãos devem servir o Senhor, devem manifestar o governo do Senhor na casa de Deus com base na verdade, né? E ponto. Não devemos ter, né, nenhuma outra inspiração, né? Os anciãos não devem buscar nenhuma outra orientação, senão a verdade de Deus. E nós sabemos que a verdade é o próprio Senhor, né, que se revelou a nós, né, que se revela a nós por sua palavra. Então o governo não deve ser exercido, não pode ser exercido com base na nossa opinião, né? Um termo bastante usado, né? Com base na nossa visão, né? Nós estamos fazendo tal coisa porque temos tal visão. Isso é completamente equivocado, né? Quanto tempo perdemos nestas coisas? O que deve governar a casa de Deus é a verdade de Deus, né? A verdade. Não a nossa opinião,
não as nossas preferências, não o nosso gosto, né? Tudo isso não tem valor nesse precioso serviço, né, que os santos manifestam na casa de Deus. Mas a verdade do Senhor deve ser o que governa, né? Lemos isso na vida de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo fala que no seu ministério, o que ele fazia, né? Ele diz: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então Paulo tinha como propósito central no seu serviço, no seu ministério, manifestar a verdade de Deus. E que no contexto aqui, se você for ver, era anunciar Jesus Cristo, dar testemunhos do Senhor. Não se ocupava com nenhuma outra coisa, né? Algo importante também que falamos na reunião passada, que esse governo ele deve ser orientado, né, até na sequência, e complementando o que já falamos, com base na palavra de Deus. Vimos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando foi levado para Jerusalém, para os apóstolos, aquela questão da circuncisão, que estava perturbando a igreja naquele momento. Então, reunidos ali os anciãos, vários deles falaram, relataram, deram seu testemunho, né? E o texto até diz que alguns, né, se opuseram, e, enfim, foi um momento bastante tenso, né? Mas como que a situação foi resolvida? Quando Tiago fala, né? E aí ele cita as Escrituras, ele lembra as promessas de Deus para todos que estavam ali, de que o Senhor Deus iria salvar os gentios, e que aquilo que estava acontecendo, ou seja, que o Senhor estava chamando os gentios, em muitos lugares no mundo, aquilo estava prometido, aquilo era promessa do Senhor. E não só isso, né? Tiago não só lembrou os irmãos da promessa de Deus, da palavra de Deus, mas ele teve discernimento, né, de como isso seria feito, né? Ou seja, ele teve revelação do Espírito de Deus naquela hora, né, que aquela palavra estava se cumprindo, estava sendo aplicada por Deus na sua casa. E quando Tiago fez aquilo, né, todos os ânimos ali se aplacaram, né, todos foram ficando em silêncio, e a situação foi plenamente resolvida. E ainda no mesmo evento, finalizando ali a questão, né, eles escrevem uma carta e elegem alguns irmãos para que distribuíssem aquela carta para as igrejas que estavam fora de Jerusalém, fora de Israel, dizendo e falando da decisão que eles tinham tomado, né? E não era para praticar circuncisão, né? Orientam em outras questões, mas aquilo que era o problema central, eles disseram que não era para fazer isso, né? E quando eles escrevem, eles dizem o seguinte, né? Que eles, apóstolos, tinham tomado uma decisão juntamente com o Espírito Santo de Deus a respeito do que deveria ser praticado pelas igrejas, né? Então nós notamos que
ali naquele momento, os anciãos decidiram, né, com base na verdade. Com base na verdade, porque a verdade, ela fluiu da palavra de Deus. E a palavra, a verdade que nasceu, né, que foi trazida ali para a situação, foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, recebeu luz do Espírito Santo de Deus. E então a situação que era bastante conflitante, né, foi plenamente resolvida. O que saiu de lá não foi a opinião, o desejo de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, né? O que saiu de lá foi a autoridade da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, e aí sim, levada e aplicada na igreja pelos anciãos. E a igreja foi toda ela abençoada. Mas se eles tivessem ficado discutindo a opinião de cada um, eles estariam até hoje lá brigando e não teriam resolvido a questão. Então, irmãos, isso assim deve ser, né? E quando assim a igreja do Senhor é fortalecida, né, e enriquecida pelo serviço daqueles santos que o próprio Espírito de Deus vai conduzindo, né, para ser bênção na vida dos irmãos. Falamos também que esses anciãos devem governar como quem serve, né? O Senhor Jesus disse que quem quiser ser grande precisa ser o último da fila, né? Então, para estar apto, né, para servir na casa de Deus, precisa ter um coração de servo. Nesse serviço, não há lugar para quem quer ser grande. Podemos até enganosamente nos conduzir assim, mas o Senhor conhece o nosso coração e não seremos aprovados. Porque todos que servem verdadeiramente o Senhor, aqui servem com esse coração, se vendo como o menor de todos. O grande apóstolo Paulo disse que ele era o menor dentre os santos. Não foi? Ele era o maior, sim, né? Mas dentre os pecadores, ele disse. Ele disse que era o maior pecador, mas dentre os santos ele era o menor. Então, grandeza, fama, glória, ostentação, né? Influência, ser conhecido, buscar algum tipo de preeminência, não combina com ser ancião na casa de Deus. Isso é coisa para artista, para político, para governadores do mundo, disse o Senhor, né? Para quem quer ser ancião na casa de Deus, é o fim da fila, o último. Não como dominadores do rebanho, né? Ou seja, a igreja não pertence a ancião nenhum. Nenhum santo que serve nesse lugar é dono da igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Então, quando uma porção do povo de Deus é associada ao nome de um homem, tem alguém errando aí, né? Ou o homem que está, de alguma forma, reivindicando isso, ou o povo que está se denominando de forma errada, né? Porque a igreja, ela é sempre do Senhor. Sempre do Senhor. Falamos também que o ancião deve servir como quem vai prestar conta, porque vai prestar conta, né? Todos. Tiago, ele adverte duramente, né? Diz, não queiram muitos de vós serem mestres, né? Porque terão que dar conta disso.
Paulo, ele, advertindo os irmãos ali em Corinto, ele disse assim: se alguém destruir o corpo de Cristo, Deus o destruirá. Quando ele fala isso, ele está falando num contexto de exortação para falsos obreiros que haviam ali na cidade de Corinto. E Paulo sabia muito bem disso, porque quando ele foi chamado, ele estava nessa condição, ele estava perseguindo os santos. E o Senhor falou: por que você está me perseguindo? Falamos também que o ancião deve servir sempre na pluralidade. Sempre que o Senhor conduz, vamos dizer assim, a boa ordem nessa questão tão importante da sua casa, Ele vai reunir, Ele vai ajuntar alguns anciãos, para que eles se sirvam, né, à Assembleia Local. Se você prestar atenção nas cartas que Paulo escreveu, no livro de Atos, enfim, você vai notar que sempre, né, em cada igreja tem mais do que um irmão servindo. Paulo usa a expressão presbíteros, né? Ele coloca no plural. Não é um serviço para um só, não importa o tamanho da assembleia. Há necessidade do ancião estar acompanhado. Não há hierarquia nesse serviço, irmão. Não é um serviço piramidal, não tem um cacique e uma turminha debaixo da liderança dele, né? É um serviço onde vários irmãos servem e todos estão colocados na mesma responsabilidade. Um não é maior que o outro. Um não é o Mr. Senhor, né? O Mr. Ancião, o ancião mor. Não existe isso na igreja. Existem os anciãos. Não existe um ancião que os irmãos têm que bater continência e os outros podem chegar e dar um tapa na cabeça dele. Não existe isso. Todos são servos que estão participando, né, do mesmo serviço. O ancião deve ser alguém que serve na casa de Deus como quem cumpre o resto das aflições de Cristo. Colossenses 1:24, queria que você lesse aí comigo. É um versículo bastante conhecido, mas de repente pode ser que você esqueceu. Paulo fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja que Paulo, como apóstolo, como ancião na casa de Deus, ele servia como quem sofria o resto das aflições de Cristo. Lógico que a palavra aqui não está falando daquelas aflições do Calvário, né? Aquelas Cristo cumpriu totalmente. Daquelas aflições nós não participamos, nenhum de nós. Aquelas caíram plenamente sobre Cristo Jesus. Mas restam outras aflições. E o texto aqui diz que são aflições de Cristo. Ou seja, esse trabalho, né, que a palavra de Deus diz que o Espírito geme diante de Deus, que continua sendo feito, realizado, para que a igreja do Senhor seja constituída, seja formada. Há ainda sofrimentos
até que a noiva do Senhor esteja toda ela preparada, né, para se encontrar com o noivo. E a palavra de Deus diz que essas aflições também pertencem ao Filho de Deus. Ele continua sofrendo por nós, gemendo por nós, trabalhando por nós, esculpindo, né, a sua amada. E Paulo diz que como um ancião, como um ministro, ele se via participante disso. Veja, irmãos, que o interesse de Paulo era este daqui. O ancião é um homem que tem um coração sofredor. Paulo disse que ele não era capaz de não chorar quando alguém estava chorando. Ele também não ficava fraco quando alguém ficasse fraco. Ele se identificava de tal forma com a obra que o Senhor estava fazendo na vida dos irmãos que ele sofria junto. É um milagre que o Espírito de Deus faz no coração daqueles que Ele chama para servir nesse serviço. Ele sofre junto com o Senhor. Ele geme junto com o Espírito de Deus. Ele deseja ardentemente, né, que o Senhor seja formado. Paulo, ele usa outra expressão. Quando ele escreve aos Gálatas, né, ele diz que ele sentia dores de parto, até Cristo ser formado na vida dos irmãos. Nós homens não sabemos o que é dores de parto, mas as irmãs sabem. Ele não pregava o evangelho para os irmãos, ele não ministrava para a igreja e depois ia para casa comer churrasco, passear, saía de férias, ia para a praia e deixa para lá, né? Daqui 8 dias a gente se encontra de novo. Não, ele continuava gemendo, ele não tinha descanso dia e noite. Ele queria ver o Senhor Jesus de verdade na vida daqueles que estavam ouvindo o evangelho. Ou seja, ele morria com aqueles que morriam. Ele vivia com aqueles que viviam. Irmãos, naturalmente nós não temos esse coração. Nós não somos assim. Só Deus, só o Espírito do Senhor pode derramar isso na nossa vida. É o próprio Senhor que reparte do coração dele, né, com esses seus filhos. E colocam eles para chorar dentro da sua casa, para gemer dentro da sua casa, para suportar dentro da sua casa. O coração de um ancião, ele geme quando ele olha para a igreja e vê ela, talvez, enfraquecida, com dificuldades. A coisa mais difícil que tem para um ancião é se ver na obrigação de exortar a igreja. Mas o Senhor coloca o seu coração nos seus servos e dá a eles de presente para a sua casa. Temos irmãos nossos que, estamos falando aqui de Paulo, né, que derramaram toda a sua vida, primeiro para o Senhor e para a glória do Senhor, mas depois em favor do seu povo.
Nós temos na palavra de Deus muitas instruções, né, a respeito disso. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Por que devem os anciãos governar na casa de Deus? A resposta mais direta, né? Eles devem governar porque eles foram colocados para fazer isso. Foram constituídos para fazer isso. No livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28, Paulo está reunido com um grupo de anciãos. Da cidade de Éfeso, eles se encontraram em Mileto, e Paulo está falando várias coisas para esses irmãos. Mas dentre estas várias coisas, no versículo 28, Paulo disse o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, esse versículo, ele é um versículo de fazer estremecer o coração de qualquer homem. Por causa da seu peso, por causa de sua importância, por causa de do seu valor eterno. Paulo fala para aqueles irmãos ali de Éfeso que eles foram colocados nessa posição de bispos, de anciãos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Isso aqui, irmãos, pensando na eternidade, isso aqui diante de Deus, não pode ser comparado com nenhuma responsabilidade que no mundo secular, a mais importante que alguém possa receber, não pode ser comparado nem de longe com isso aqui. No mundo, os homens recebem muitas responsabilidades, né? E alguns, por causa dessas responsabilidades, se tornam importantes e lembrados depois de séculos. Mas quando isso é colocado diante deste versículo, estas coisas viram pó, viram nada. Ou seja, o fato de alguém chamar um homem, tomar um filho dele e constituir esse filho dele na sua casa para pastorear a sua igreja. Igreja esta que ele comprou com o seu próprio sangue. Daqui a um tempo, nada que existe neste mundo existirá mais. E nenhum título que, por maior que seja, que alguém tenha recebido aí na história, né, terá qualquer valor, terá virado pó. Mas a casa de Deus estará eternamente na presença dele. Glória a Deus. E aqueles que serviram o Senhor na sua casa também estarão.
O Senhor, na sua graça, irmãos, tem confiado em alguma medida aqueles que Ele comprou com seu sangue, a muitos dos seus servos, para que eles sejam seus guias, seus pastores, que exerçam autoridade, governo. Então isso fala de um imenso privilégio e de uma imensa responsabilidade. Mas também fala de algo que precisa ser feito. Não pode ficar de lado. O ancião não é alguém que foi constituído na casa de Deus para não exercer a sua função. Ele foi colocado ali exatamente para isso. No mundo dos homens tem muita gente que ocupa, né, altas posições, mas ele não faz nada, porque não tem o que fazer, né? Dependendo do contexto, né? Mas Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso, vocês não. Vocês foram colocados para fazer, para governar. Foi o Senhor que colocou vocês ali. Então não está nos pensamentos de Deus, né, a omissão, a indiferença, qualquer tipo de atitude que faça com que o ancião não funcione. Ele foi colocado ali exatamente para isso. Imagina a loucura, irmão, se for dado títulos, né, e colocado pessoas em posições na casa de Deus, mas ele não tem função ali, ele é decorativo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, o qual o Espírito vos constituiu bispo, para pastorearmos a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Nenhum ancião se aposenta, tira férias nesse serviço, não. Fica velho. Agora fiquei velho, vou jubilar. Meio período, né? Final de semana, meia boca. Não, se o Senhor colocou o ancião na casa de Deus, ele foi colocado ali para servir o rebanho. Efésios 4:11. Veja o que Paulo fala novamente para os irmãos ali de Éfeso, né? Diz assim, ele mesmo, se referindo a Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, se referindo aos anciãos, aqueles que vão governar a casa de Deus, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, irmãos, que
Quem dá os anciãos para a igreja é o próprio Senhor. É um presente. É um presente. É verdade que tem muito presente grego aí nessa história, né? Mas o Senhor é fiel e Ele nunca deixou de dar à sua igreja aqueles que Ele quis, para que a igreja fosse edificada, crescesse e alcançasse, né, a plenitude em Cristo Jesus. Então por que o ancião deve governar? Porque se ele foi dado à igreja para fazer isto, ele não pode se esquivar desse lugar, dessa posição que o Senhor deu a ele. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, um pouquinho para frente, hein? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Veja que Paulo servia porque ele tinha compreensão que o serviço dele iria favorecer ou contribuir, colaborar com a obra, né, que o Senhor estava fazendo na vida de outros irmãos. Interessante. Paulo então fala que por causa disso ele suportava todas as coisas. Por causa disso ele cumpria, né, o resto das aflições de Cristo Jesus. Porque ele compreendeu que o serviço dele cooperava, era um instrumento para o Senhor Jesus avançar a sua obra de salvação na vida de outros irmãos. Filemão, se você nunca leu Filemão, você vai ler hoje. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e para todos os santos. Filemão era um ancião na casa de Deus. E veja como era o coração de Filemão. Para que a comunhão de tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então veja que o serviço de Filemão na casa de Deus, ele reanimava o coração dos irmãos. Ele era imprescindível para que os irmãos continuassem, né, firmes no Senhor. Mais uma pergunta: como os santos se submetem então aos anciãos? Nós lemos em Efésios 4:11 que quem concede os anciãos à igreja é o próprio Senhor.
Então, o que precisa estar no coração da igreja é essa maravilhosa verdade. Que aqueles que o Senhor colocou nesse lugar, nessa posição, é um presente de Deus para os santos. Vimos em Efésios 4:11 e em Atos 20:28, né, que esta é uma providência de Deus. Com qual coração, né, nós devemos nos submeter àqueles que o Senhor coloca para governar a sua casa? Com aquele coração que reconhece que estes procedem de Deus. Se isso não for verdade para nós, irmãos, nós vamos ter muitas dificuldades, né? Porque vamos ver sempre na frente o homem e não o Senhor. Não veremos o Senhor sobre a vida dos anciãos, veremos apenas os anciãos. Paulo fala para os irmãos da igreja de Éfeso: quem deu para vocês apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foi o Senhor. E Ele deu esses homens para vocês para que vocês cresçam juntos, para que eles ajudem vocês nesse crescimento. Se isso fosse, e se foi, e provavelmente foi, né, acolhido por aqueles irmãos ali em Éfeso, a situação estava colocada de uma forma maravilhosa. Eles iriam sempre ver na vida de Paulo o Senhor, na vida dos demais anciãos o Senhor. Não estariam olhando para as dificuldades, para as imperfeições, né, e para as limitações daqueles anciãos, mas vendo sempre o Senhor. Por isso que é bastante importante, né, a maneira como os anciãos são estabelecidos. Isso é assunto para uma outra hora, né? Mais uma pergunta: por que os santos devem se submeter ao governo dos anciãos? Nós já vimos como eles devem se submeter. Devem se submeter porque reconhecem que eles procedem do Senhor. Mas como? Como devem fazer isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Volta um pouquinho aí, se você está em Filemão. Por que devem os santos se submeterem ao governo dos anciãos? 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós, ou seja, os anciãos, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, os anciãos. Talvez temos aqui incluído, né, os diáconos. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Por quê? Por causa do trabalho que realizam. E viver em paz uns com os outros. Por que os santos devem se submeter aos anciãos? Por causa do trabalho que eles realizam. Eles estão servindo o Senhor nesta causa. Veja que Paulo, ele não destacou aqui, não colocou em evidência
que os irmãos ali de Tessalônica deveriam se submeter a esses irmãos por causa do nome que eles tinham. Se submetam aí aos anciãos, porque dos anciãos é o Barnabé, e o Barnabé top, né? O outro é o Serafim, né? O Serafim, gente graúda, né? Então, se submete aí. Nós nem sabemos o nome deles. Isso aí, se era Serafim, se era Barnabé, se era, né, Ambrósio, não sei. Isso aí não era importante. Mas o que eles estavam fazendo, sim. Eles estavam pastoreando a igreja do Senhor que Ele comprou com o seu sangue. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vai para frente um pouco. 13, 7. Por que os santos devem se submeter aos anciãos? Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Guias aqui anciãos, viu, irmão? Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então nós temos aqui vários motivos, dado, né, pelo autor dessa carta aos Hebreus, dado como motivo, né, para esta obediência, para essa sujeição, para viver, né, em paz debaixo desse governo. Porque aqueles que foram colocados nesse lugar por Deus, o autor está dizendo, velam por vossas almas. Quem aqui já passou uma noite num velório? Às vezes essa palavra é usada lá no velório, né? Ficamos lá velando o defunto. O que é velar um defunto? É ficar ali a noite inteira prestando atenção no defunto, né, irmão? Você vigia, né? Eu não sei por que falam isso, né? O defunto não vai correr dali, né? Não vai embora. Mas tem que ficar lá velando o defunto. Ou será que tem a ver com a vela que coloca fogo nela? Mas o autor está dizendo que os anciãos velam pelas almas dos santos. Como quem deve prestar conta? Ai, se a alma for roubada, for perdida, for extraviada. Então o autor está dizendo para os irmãos, se submetam com alegria, facilitem o trabalho do ancião, para que eles não tenham que fazer isso gemendo. Irmãos, o que tem de ancião gemendo, vocês não fazem ideia, né? Mas todo aquele que é ancião de verdade, ele vai gemer até o fim, mas ele vai velar pelas almas. Vai velar. E aí o autor diz que quem fizer o ancião gemer, ele não vai ter lucro com isso, né? Não é uma boa escolha, né? Ele diz, isso não aproveita para vós outros.
Então veja que coisa maravilhosa, irmão. Que o Senhor, na sua graça, né, concedeu à igreja, para que o desejo do coração dele seja alcançado na nossa vida. Ou seja, para que alcancemos a maturidade e esse andar digno, desejado pelo Senhor, seja de fato encontrado na nossa vida. Essa edificação do corpo de Cristo, essa estatura de varão perfeito, esse testemunho que honra de fato o Senhor, passa por todas estas coisas. Se por alguma razão, né, nós nos desviarmos dessas providências de Deus para a sua casa, não acompanharemos aquilo que o Espírito de Deus está fazendo na igreja. Eu vou viver como um lobo solitário o Evangelho de Jesus Cristo. Você está completamente enganado, querido. Se você quer ser maduro em Cristo, este é o caminho. O Senhor deu para tocar na sua vida apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Que aqui recebe o nome de presbítero, ali de bispo, acolá de ancião, aqui no livro de Hebreus, guias, mas a palavra de Deus está falando de um só. E para encerrar, como eu prometi, eu quero rapidamente falar que o governo do Senhor Jesus, ele, em alguma medida, e temos que falar isso, que a palavra de Deus mostra isso claramente, né, também passa na questão dos mais velhos. Veja o que o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, capítulo 5. 1 Pedro 5. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Pedro está escrevendo para a igreja, os irmãos. Outrossim no trato de uns para com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Se você prestar atenção nesse texto, há uma inclinação na fala de Pedro em relação aos jovens. Ele lógico que pode e tem que ser aplicado à vida de todos nós, mas Pedro, ele está olhando mais para os jovens nesse momento, né? Como está aí no versículo 5. Aí, rogo igualmente aos jovens, 2 pontos. Aí tudo que ele vai falar na sequência tem a princípio uma relação com os jovens, com os mais jovens, né? Então vamos olhar essa questão dos jovens e dos mais velhos de uma maneira bem simples, né? Não vamos ficar aí na obrigação de andar com o RG no bolso e toda hora decidir a questão. E quantos anos você tem? 40. E você? 42 meses. Então você é mais velho e... Não é isso, irmão. Nós vamos colocar, como Pedro coloca aqui, né, a igreja em 2 grupos. Ou seja, as pessoas mais velhas, né, mais idosas, maduras, né? E do outro lado, os mais jovens. Sem colocar uma linha aí. Não é difícil ver esses 2 públicos aí, né?
aqueles que já são maduros e aqueles que ainda não são maduros. O que a palavra de Deus está mandando? Que os mais jovens se submetam aos mais velhos. E aí ele vai colocar algumas coisas importantes. Ele vai explicar como essa submissão deve ocorrer, né? O que deve estar presente nesta hora, ou nessa relação, né, entre os santos, entre os irmãos. No trato de uns para com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e contudo aos humildes concede a sua graça, né? Então veja que mais velho e mais jovem, humilde e soberbo, o Pedro está fazendo uma separação aqui, né? Podemos associar a soberba com o mais jovens e a humildade com o mais velho? É o mais natural, mas nem sempre as coisas são assim. O que é esperado é isso: que o homem mais velho, ele tenha, o irmão mais velho, ele tenha condições de, digamos assim, exercer algum tipo de autoridade sobre a vida dos mais jovens, se ele já caminhou com o Senhor de tal forma que a humildade é uma marca do seu coração. E aí então ele tem condições de lidar com o jovem, que naturalmente ainda não é assim. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Se Pedro está falando aos jovens, provavelmente ele está dizendo aos jovens: aprendam a esperar. Aprendam com aqueles que já viveram o que você está vivendo. Permita que o Senhor forme em você um coração, né, que esteja aberto para o ensinamento, ou seja alguém ensinável. E ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, uma palavra para os mais jovens: aprendam a confiar no Senhor, se sujeitar à poderosa mão de Deus. E aqui o mais velho é visto como alguém que vai cooperar com o Senhor nessa grande verdade, de dizer aos mais jovens: sossega, Leão, espere no Senhor, que Ele é fiel. Na hora certa, Ele vai te exaltar. E aí ele faz uma advertência: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que que os jovens às vezes são devorados, né, com muito mais frequência? Porque às vezes tropeçam aqui. Não permitem, né, que o Senhor chegue na vida deles através dos cabelos brancos de outros santos. Não porque tem cabelos brancos, mas porque já foram conduzidos pelo Espírito de Deus e pela mão do Senhor e aprenderam a andar na humildade diante do Senhor.
Nós não temos tempo para ver tudo aqui, irmão, e também não é nossa intenção, né? Mas esse é um aspecto importante na igreja. Pode ver que os jovens estão sempre querendo pegar tudo que pertence aos mais velhos, né? Isso, estou falando de quando se age com base no coração natural do homem. É varrer tudo que pertence aos mais velhos e colocar na pá de lixo, jogar fora e agora é nós. Não é assim? Mas isso é um desastre. Um desastre. Porque de repente aquele irmãozinho que está com a cabeça branca ali, para o Senhor moer ele e fazer dele alguém que consiga ter uma palavra para compartilhar, né? Foram anos de pisado no lagar do Senhor, né? E seria maravilhoso este jovem prestar atenção no que ele tem para falar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, já vamos encerrar, antes das 2. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. E quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias, em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E quanto aos moços, de igual modo, exorta-vos, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Veja o que é demandado aqui dos mais velhos. Não basta ficar com a cabeça branca, e nem com o RG amarelo. Sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Isso para o homem. Sadio na fé, cheio do amor de Deus, constante, ou seja, não é aquele vacilão, né, que passa um mês, depois fica 6 meses reclamando, murmurando, lamentando da vida. Estou duro, a aposentadoria é pouca, estou com a perna doendo, quero morrer. Temperante, o que tem de velho ranzinza, né? Grunhento, que é uma loucura. Já pensou? Que jovem que vai querer se sujeitar, ouvir um idoso, que ao invés dele ser temperante, ele é aquele cara que amargo, né? Respeitável, sensato. E quanto às mulheres idosas, sejam sérios no seu proceder. Pense nisso. Velha com procedimento não sério. Está aqui na palavra de Deus. Velha barraqueira, não é assim?
que não sejam caluniadoras. Que mulher jovem que vai se sujeitar, que vai querer ouvir uma velha de língua comprida. E quando chega perto dela, ela não tem nada do Senhor para falar, mas ela tem da vizinha, tem do marido dela, da sogra que já morreu, mas ainda continua sendo maldita. Não escravizada a muito vinho, né? Mulher que tomava um vinhozinho. Hoje tem algumas que tomam uma cervejinha, né, escondida. Ancião que toma uma cervejinha escondida. Você vai lá, se você abrir a porta da geladeira, ele dá uma sacudida, de repente rola uma latinha lá. Aí vai chegar perto do jovem, com aquele bafão de cerveja. Aí você acha que o jovem vai ouvir ele? Não vai, irmão. Não vai. Não vai. Por que você toma uma cervejinha? É, para dar uma melhorada no astral. Mas você está com 70 anos, 50 anos, 60 anos. O Senhor Jesus ainda não é a alegria da sua vida, que você precisa de um golinho de cerveja. Será que eu quero esse Jesus? Quando eu tiver 50 anos, eu vou estar encarando um baseado, porque não resolveu. E sejam mestras do bem. As irmãs idosas estão na igreja para ensinarem as mais novas. Elas foram colocadas nesse lugar pelo Senhor. Elas devem ser mestras do bem. Tem coisa mais louca do que uma irmã pedir conselho com um ancião? Eventualmente pode ocorrer, mas o natural é que elas procurem as irmãs mais velhas, mas precisam ser irmãs mais velhas que conheçam o Senhor, que sejam cheias do Espírito de Deus, conheçam a palavra de Deus, para ter o que falar para as irmãs mais novas. Que sejam capazes de instruir as recém-casadas a amarem os seus maridos e seus filhos. Tem irmã mais velha que, se a irmã mais nova falar que vai ter um filho, ela quase arranca os cabelos. Deus me livre, eu quase morri quando tive um. Eu não tenho muita moral para falar lá em casa, mas eu estou falando com conhecimento de causa. Isso não é do Senhor, irmão. Não é. Amarem os maridos e seus filhos. Homem é tudo igual. Te avisei? Uma mulher jovem, uma irmã jovem, quando ela conversasse com uma irmã mais velha, uma irmã idosa, a respeito do seu marido, seus filhos, para ela voltar para casa apaixonada pelo seu marido de novo, cheio de, cadê ele, que eu quero dar um abraço nele, cadê meus filhos? E não querendo pedir divórcio. A serem sensatas, honestas, irmão. Paulo está falando isso para irmãs, está escrevendo para a igreja, está dizendo para as santas do Senhor: se vocês estão ficando velhas, aprendam a ser honestas, boas donas de casa. Ficar velho não é para aprender o caminho do shopping, não. Se somos santos, se somos do Senhor, esse aqui é o nosso chamado. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o que fazer aqui até o último dia da nossa vida. Serem bondosas, sujeitas ao próprio marido.
Uma mulher rebelde é uma coisa horrorosa, mas uma velha rebelde é uma coisa que só Satanás acha que é mais feio. Não tem nada pior que isso. Não tem. Mas a tendência é essa, infelizmente. Se o Senhor não estiver realmente governando a vida das irmãs mais velhas, a tendência é essa. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós precisamos aprender a andar de um modo digno diante do Senhor, para nós envelhecermos segundo o Senhor. Para quando a velhice chegar, e se o Senhor não voltar, vai chegar para todos nós. O Senhor tenha na sua casa cada um de nós que está aqui como um ancião, como uma anciã, como alguém que vai ser usado por Deus até o último dia da vida. Até o último dia da vida. O texto de Levítico 19, versículo 32. Quem quer ler esse versículo para mim? Toma água aqui. Levítico 19, 32. Diante das camas te levantarás e honrarás o rosto do ancião. De teu Deus terás temor. Eu sou o Senhor. Veja, isso está colocado na antiga aliança, né? Deus manda os mais jovens honrarem os mais velhos. E ele fala para os mais jovens se levantarem, né, diante dos mais velhos. Ou quando entrasse num lugar, uma pessoa com seus cabelos brancos, que os mais jovens deveriam se colocar de pé. Toda vez que o Silvio entrar, todo mundo de pé. O problema é o careca, né? Que nem o Nardo, ainda tem a barba branca, né, Nardo? Irmãos, Deus dá importância para isso. O que nós temos absorvido do mundo? O inverso disso. Os velhos têm sido tratados como escória, e as crianças e os jovens têm sido colocados em primeiro lugar. Isso não é bíblico. Isso não honra a Deus. Talvez você já tenha tido a experiência que eu tive muitas vezes. De ir numa casa e chega nessa casa, lá tem 2, 3 crianças, e aí tem 4 cadeiras e 6, 7 pessoas para sentar. Quem senta, que adivinha, quem é isso? E quem fica de pé? E aí você vai me perguntar, mas e o dono da casa era crente? É crente, irmão. Deixou o velho de cabeça branca de pé e sentou o guri dentro da cadeira. Sabe o que esse guri vai fazer quando ele ficar homem, grande, você ficar velho? Ele vai chutar a sua bunda. Não tenha medo, irmão. Se você surgir uma situação dessa na sua casa, pega o teu filho, senta ele no chão ali. Coloque o mais velho na cadeira. Sirva o mais velho. Não é por causa do mais velho, é por causa do Senhor Deus. Ele mandou fazer assim. Ele mandou fazer assim. Deixa eu aproveitar o embalo aqui. Nós fazemos uma fila aqui para almoçar. Quem aparece primeiro para comer? Quem adivinha? Estou falando em adivinhar aqui, já vão me exortar aqui, né? Vamos mudar isso, irmão?
Se os velhos não tiverem com fome, não quiserem ir na frente, aí vai as crianças. Ah, mas minha criança está com fome. Então, um pedaço de pão seco de casa, faz ela comer um pedaço de pão seco e obedeça a Deus. Paulo manda Timóteo tratar os mais velhos com respeito. 2 páginas para trás, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai. Verso 2. As mulheres idosas como a mães. E veja que no capítulo 1, versículo 3 dessa mesma carta, Paulo tinha falado assim para Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então, Timóteo tinha recebido a autoridade de Paulo para admoestar todo aquele que precisasse ser admoestado. Mas quando esse que precisava ser admoestado fosse um velho, um idoso, Paulo fala para Timóteo: não repreendas o homem idoso, antes exorte ele como um pai. Veja como que Paulo era cuidadoso com essa questão. Então, amados, o caminho do Senhor para a nossa vida é lindo, mas Ele toca todas essas questões, às vezes as mais simples, né? Parecem importância, mas aí, exatamente aí, é que o nosso coração está sendo desafiado. E é aí que nós vamos mostrando o que de fato está acontecendo na nossa vida. Então, que os irmãos aí que têm filhos, né? Leve essas coisas dentro do Senhor. Olhe para a palavra de Deus. E se alguma coisa precisar ser recolocada, né? Recoloque, não tenham medo. Confie na veracidade, na fidelidade da palavra de Deus e dê passos, né, nessa direção. Você vê que hoje é muito difícil um jovem, uma criança, um adolescente dar o seu lugar para uma pessoa mais idosa sentar no ônibus, dar preferência numa fila de banco. E nós precisamos de uma lei escrita e precisamos chamar a polícia para o idoso poder ficar na fila na frente do mais jovem, porque senão ele não deixa. Por quê? Porque isso não foi plantado no coração deles em casa, foi feito exatamente o contrário. Mas nós somos os filhos de Deus, o povo de Deus, e o Senhor nos dá graça para a gente, se estamos em alguma coisa que não está de acordo, de corrigir a nossa vida, para que a nossa vida glorifique o Senhor. Amém? Vamos falar ainda mais uma vez, irmãos, e a última, né, com base aqui em Efésios, relacionado com esse tema, e aí nós vamos encerrar essa série, e aí eu prometo que outros irmãos vão ministrar aqui, eu vou ouvir um bom tempo. Pai querido, obrigado por esta manhã, mais uma vez, declaramos a nossa confiança em Ti, no trabalhar do Teu Espírito na nossa vida. A Tua palavra, Senhor, que apenas a Tua palavra floresça, Senhor, no nosso coração. Aquilo que não é a Tua palavra, Senhor, que o Senhor mesmo remova, que o Senhor mesmo retire, e que não tenha, Senhor, abrigo, Senhor, na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos assista nesta questão, nessa caminhada tão importante. No nome precioso de Jesus. Amém.